Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Cheguem. Ó, nós vamos falar aqui com o Raul, que é um amigo meu, e nós vamos falar também, explicar a questão do MPF, que ele é servidor do Ministério Público, tá bom? Então fiquem aí comigo. Oi. Deu certinho aí? Deu certo. Então, beleza. Ó, agradecer o pessoal que tá aqui. O Raul é um grande amigo meu, presentinho da vida, né, Raul? Hoje, Já tem uns 3, 4, né? não, tem mais, né? Tem mais? Acho que uns 4 anos, 4 ou 5. Pois é. Então, Raul, fiquem à vontade, a casa é sua. As pessoas estão aqui querendo te ouvir muito. E fale da sua função também no Ministério Público Federal, que é importante, as pessoas precisam conhecer. Beleza. Bom, primeiro, agradecer, né? Acho que boas lembranças da época de comissão da OAB e tudo mais. Para mim, é uma oportunidade, é um privilégio poder estar falando de direito com alguém com quem eu tenho identidade também de postura jurídica, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. E antes de começar a me apresentar e tudo mais, eu queria pedir licença para você, né, para as pessoas que estão entrando aí agora. Hoje eu recebi a notícia que uma grande amiga minha se tornou um anjo. E eu queria pedir para a gente fazer uma pausa, né, 30 segundos de silêncio, de mentalização positiva em favor dela e da família e de todas as pessoas que estão passando por essa situação, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, né? Então, Sim. amém. Bom, muito obrigado, foi muito importante para mim. Meu nome é Raul Roland, tenho 27 anos, sou formado em Direito, bacharel em Direito pela PUC Minas e sou servidor do Ministério Público Federal desde 2013, outubro de 2013. Já passei em diferentes áreas lá dentro e atualmente estou no RH, mas tenho uma visão jurídica do funcionamento, né, e tudo mais. Sou autor do livro A Pessoa com Deficiência na Ordem Jurídica Brasileira, que já está esgotado, Tá graças a bombando. Deus, mas que está disponível em PDF no meu site. Eu tenho ele aqui, quer ver? Eu tenho ele. Depois eu vou Gratuitamente, mostrar. Eu tenho, claro. claro. Enfim. E aí, eu queria abrir um pouco, começar já a entrar mais no tema sobre acessibilidade. Né? A acessibilidade é uma ideia ainda muito abstrata para a grande maioria das pessoas. Né? Quando se fala em acessibilidade, todo mundo pensa em rampa. Né, e tal. E a acessibilidade, na verdade, ela é dimensionada em vários aspectos. Né? No aspecto social, por exemplo, você tem a acessibilidade atitudinal, que, de alguma maneira, as pessoas elas têm que se abrir à diferença que a pessoa com deficiência traz. Então, essa é um tipo de acessibilidade que nem sempre é discutida. E a que a gente vai trazer agora para o centro da discussão é a acessibilidade virtual, que é tão importante e que tem se mostrado ainda mais importante em tempos de coronavírus. Né? Exato. E o primeiro ponto que eu quero trazer é que a acessibilidade virtual ela precisa ser ofertada tanto pelo poder público quanto pelo poder privado, pela sociedade civil organizada também. Né? Porque senão a gente cai nesse discurso do o Estado não faz, o Estado não faz. Enfim, então, o primeiro ponto é a acessibilidade virtual precisa ser ofertada no seu âmbito social, né, a partir da sociedade civil
organizada e estatal. E o acesso à informação, ele não acontece tão somente pelas ferramentas que já existem, né? Libras, Braille, audiodescrição, a própria comunicação. Isso já são ferramentas que já são usadas, ainda não em grande escala, né? Ainda não da maneira como a gente gostaria que fossem, mas que já são usadas. O grande problema que está em evidência no atual momento é que não existe a construção da informação voltada para o público das pessoas com deficiência. Essa informação, se ela existe, ela não está chegando aos destinatários a que ela se propõe. Então, assim, isso é um problema grave, né? Isso é um problema que eu vejo como algo muito maior do que só colocar uma Libra, ou um Braille, ou uma audio. É maior. Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue enxergar que a não acessibilidade virtual, ela é um problema estrutural, né, da própria formação da sociedade, tanto da sociedade civil organizada, que às vezes não enxerga o público das pessoas com deficiência como um público-alvo mercantil, que talvez se enxergasse, investiria mais também em acessibilidade, e tanto da máquina pública. E aí, o exemplo prático que eu quero trazer é que, no âmbito estadual e municipal, por exemplo, vários conselhos, várias secretarias, vários órgãos, várias unidades administrativas que lidam, que tratam do direito das pessoas com deficiência, não têm sequer um perfil social e uma rede social de grande projeção. Como que essa informação vai chegar? Não vai chegar, né? Não vai chegar e não está chegando, né? E aí, é claro, né? Essa discussão da informação, hoje ela atinge todo mundo, né? Tem fake news, tem informação demais em relação a alguma coisa, informação de menos em relação a outra, mas aqui nós estamos tratando de pessoas com deficiência. E esse é um público que precisa ser olhado também nessa discussão da informação, né? E aí já meio que propondo aqui, né, aquilo que eu acho que deveria ser o correto, eu mandei um e-mail, por exemplo, para o gabinete do Calil e do Zema, falando, olha, esses órgãos, pelo menos, têm que ter um perfil social em sua, né? Tem que alimentar com informações oficiais, mesmo que não seja da maneira ideal, com audiodescrição, com, né, todo o aparelhaço de acessibilidade que a gente sabe que é algo, né, disponível e tudo mais, mas tem que ter um mínimo, né? É o mínimo. É a assessoria de comunicação de cada unidade dialoguem com a sociedade e abram canais de comunicação, né? Um dado muito triste é que a Lei Brasileira de Inclusão, apesar de obrigar todos os sites a serem amplamente acessíveis, a porcentagem é tipo 1% dos sites no Brasil que é de fato acessível. 1%, isso é quase nada. E isso a gente está falando de site, fora os aplicativos, fora a própria televisão, enfim, todas as nossas fontes de informação precisam se adequar a essa demanda de acessibilidade virtual, que é urgente, né? É urgente. E ela é tão urgente que eu chego a pensar, como jurista, numa possibilidade de federalização desses temas, né? A própria Lei Brasileira de Inclusão, ela tem cunho constitucional, ela é norma constitucional, ela foi incorporada ao nosso ordenamento com força de constitucionalidade. Então, o problema é federal, na minha opinião, né? Aí a gente traz para o âmbito da discussão Ministério Público Federal, Justiça Federal, STF, enfim, essa galera que às vezes não toma consciência do que está rolando aqui no âmbito municipal e estadual, mas que, na verdade, o que está rolando aqui é um reflexo do que está rolando no Brasil todo. No Brasil todo,
Tem que entendeu? ser federalizado, tem que ser mesmo. Então, As assim, informações elas têm que andar. Essas informações, elas partem, né, tanto da sociedade civil quanto de órgãos né, de parte do próprio governo, como Caixa Econômica Federal e tudo mais, na minha opinião, a mensagem que eu tenho é: precisamos trabalhar a federalização do direito à acessibilidade virtual. Eu acho que deu uma paralisada aí, Raul. Isso, agora Bom, voltou. voltamos? Voltamos. Então, temos que trabalhar a ideia da federalização do direito à acessibilidade virtual. É Sim, isso. concordo. Inclusive, temos um exemplo claro e clássico com relação ao auxílio emergencial, que a galera está fervorosa para o auxílio emergencial. E o que acontece, Raul? Eu solicitei às pessoas na internet que fizessem reclamações, representações do Ministério Público Federal, porque eu recebo pedido do Brasil inteiro. E um problema do âmbito Brasil, né? E quem que deveria resolver essa questão com a Caixa Econômica Federal, né? Por se tratar de ser um problema amplo. Então, Raul, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão das representações. Como servidor público, né, do Ministério Público Federal, como que essas representações elas chegam, como que é o trâmite, de fato, para chegar no objetivo? Sim. Acho que a primeira ponderação jurídica muito importante de se fazer é que o MPF ele cuida de causas coletivas, né? Que Exato. muitas vezes vem desse lugar do particular, né? De uma coisa que a princípio é um interesse meu, mas que não é, é um interesse de toda uma coletividade, né? Então isso Exatamente. é um ponto crucial de ser abordado, porque assim, muitas vezes as pessoas elas também vão na esperança de que aquilo vai resolver o problema unicamente delas. Não é. Quando a gente aciona o MPF, a gente está jogando na cara do Estado, né, entre aspas, assim, que o problema não é só meu, o problema é de toda uma coletividade, que cada um de nós representa uma coletividade, né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a via representativa pelo MPF, ela é uma via muito interessante. E aí, como o MPF é esse órgão que cuida de causas coletivas, né, de causas que precisam ter um âmbito coletivo para, de alguma maneira, estarem no âmbito da atribuição institucional do próprio MPF, né, para a gente não cair naquela velha história isso é com o Ministério Público Estadual, enfim. A gente sabe bem como é que é isso. A causa de pedir, né, ela precisa estar bem alinhada nessa coletividade. Quando ela chega demonstrando com clareza que isso é uma causa coletiva, que tem impacto federal e tudo mais, essa representação ela vai para um setor de protocolo, né, que manda para um setor tipo um cartório de várias áreas, né? Tem cartório criminal, tem cartório civil e tudo mais. E nesse cartório faz-se a distribuição para os membros, cada um na sua área, criminal, ambiental, civil, Procuradoria Regional do Direito do Cidadão. No caso específico do auxílio emergencial, né, e nessa coisa de Caixa Econômica Federal e tal, essa representação ela é distribuída para a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, né? Aqui em Minas nós temos atualmente 2 membros nessa unidade maior, né? Um que é o coordenador e o outro que também atua dentro dessa temática, e aí isso vai para o coordenador e ele distribui dentro daquele núcleo menor também. Né? Então, ele tem 2 distribuições. Uma geral, que é a triagem de qual área que é isso, é criminal, é ambiental, é do cidadão, e uma distribuição interna dentro da Procuradoria Regional do Direito do Cidadão
aqui em Minas Gerais. Que, inclusive, é importante falar também, ela é uma unidade dentro da PRMG que cuida do estado todo, né? A Procuradoria Regional, a gente não tem um procurador regional do cidadão em cada unidade. Temos aqui em Belo Horizonte que cuida também. Então, assim, para a gente ver também o tamanho do alcance, né? Da atuação dessa unidade também do MPF. Certo. Então, Raul, lá vai ser distribuído, eles vão investigar, vão verificar essa questão da coletividade e quantos processos que tem, eles vão juntar esses processos. É isso? Várias pessoas no Brasil inteiro estão fazendo, né? Então, eles vão pegar, a causa de pedir é a mesma. Eles vão pegar e vão reunir esses processos e vão dar andamento conforme aqueles pedidos. Normalmente, antes de fazer a distribuição, tanto no cartório quanto, às vezes, dentro da própria unidade, a gente faz uma pesquisa, né? Para ver se existe já algum processo parecido e tudo mais. Então, existe essa coisa da pesquisa e tudo mais, para olhar a conexão, enfim, ou se já teve alguma coisa que já foi até resolvida, né, e tal. Então, tem essa pesquisa, sim, e como via de regra, quando o membro, né, entende que aquilo é algo pertinente e tudo mais, ele reúne tudo isso para discutir o bolo, né, para discutir a questão na coletividade que ela representa. Voltando para a questão da acessibilidade, teve um caso específico no auxílio emergencial que foi o seguinte: a Caixa ela tinha informado que todo mundo, em uma determinada época, poderia sacar o auxílio, né? Mas todo mundo ok, tranquilo, vai na Caixa. Só que chegando lá, Raul, a Caixa vai lá e fala o seguinte: você vai ter que ter um código para acessar esse saque. Aí a gente esbarra na questão da acessibilidade. Por quê? Pessoas com deficiência em fila, pessoas idosas em filas que não tem, lá não tem nenhum tipo de ferramenta de acessibilidade para essas pessoas. Então, eles não estão pensando nessas questões. Você acha que seria o caso, né, também do Ministério Público Federal intervir num tipo de ação como essa? Com certeza. Eu acho que, na verdade, eu falo isso, inclusive, no meu livro, né? Assim, é uma construção teórica minha que vem lá da época de faculdade. Eu passei o curso inteiro da faculdade sem nunca ouvir falar em direito da pessoa com deficiência. Aí, no ano que eu formo, cai uma lei do nada e é incorporada no nosso ordenamento com força de Constituição. Falei, velho, eu tenho que falar alguma coisa disso. E a primeira coisa que me sobreveio da maneira como a legislação brasileira voltada para esse público é construída, na minha opinião, toda e qualquer causa envolvendo pessoa com deficiência é federal. Essa é uma opinião minha eu também concordo. Teórica, meio... algumas pessoas acham que ela é meio radical, mas na minha opinião é isso, porque a gente tem uma norma constitucional que nos assegura a acessibilidade. A gente não está pedindo favor, nem da sociedade e nem do Estado, por favor, me dê acessibilidade, não. O próprio Estado já reconheceu perante a sociedade interna e a sociedade, o público internacional, que ele assume esse compromisso de maneira internacional. Eu chego a falar no meu livro que o Brasil ele pode ser punido pela maneira como ele lida com os direitos das pessoas com deficiência. É um absurdo. Assim. Então, o fato de você exigir um código, e esse código não ter o mínimo ali de perceptível, assim, ele não é perceptível, né? Ele não é operável, ele não é compreensível por uma parcela da sociedade, isso já é uma violação grave de direitos humanos internacionais já assegurados
as pessoas com deficiência. Então, assim, eu às vezes, eu fico vendo algumas notícias aqui, eu falo, meu Deus, o Brasil já podia ter pelo menos uns 150 processos nas costas do No Tribunal Federal mínimo, no Internacional, no mínimo. mundo, entendeu? Porque, assim, a Lei Brasileira de Inclusão, ela não é observada em quase nenhum aspecto, sabe? E eu vou mais longe ainda e trago a questão do conceito, né? O Brasil, ele não sabe direito nem quem são as pessoas com deficiência. Quem ele enxerga como Enxerga. sendo pessoas com deficiência, né? Então, assim, isso já traz toda uma... Eu acho que a gente fica numa luta muito mais em torno disso, de ser reconhecido como pessoa com deficiência, do que dos nossos direitos em si, né? Deve ser uma Verdade. estratégia, né? Eu passo uma vida inteira tendo que provar que eu sou uma pessoa com deficiência, aí depois que vai, o resto fica por isso mesmo. Exatamente. Mas Complicado. então, Tomar uma Raul, água. tá, bebe água aí. Você quer abordar mais algum tema? Você quer falar sobre algumas questões do seu livro? O que você pensou? Bom, na verdade, assim, né, eu não tenho aqui o reloginho que você falou que ia ter para mim, não tem. Acho que Não, ele não. Agora aparece tem só vinte e para quatro você. minutos. 24 minutos, então pode Nossa, a falar. gente foi rápido demais, objetivo, né? É Que muito, bom. assim. A gente é assim, Raul, ó, papum, não existe isso com a Pois é. gente. Bom, assim, é só para, de alguma maneira, trazer mais informações também dentro do tema, eu estava olhando aqui, dando uma estudada, né, antes da gente começar, e eu achei uma coisa legal. Fala assim, um site acessível, ele precisa seguir alguns princípios. Tem o princípio da perceptibilidade, ou seja, as informações e a interface devem ser apresentadas de uma maneira que possa ser percebida, porque tem isso, né? A gente aqui está falando, está vendo tudo, está ouvindo tudo, mas para uma pessoa que tem uma dificuldade de enxergar, ela não vê, por exemplo, está rolando um coração aqui no cantinho, que tem uma informação lá no alto. Então, assim, limpar esse ambiente também, de modo que a informação ela seja perceptível, pô, né? Isso é muito lindo. Tem o princípio da operabilidade, que eu acho que é um pouco dessa coisa do código aí também, né? A interface e a navegação devem ser operáveis para todos os usuários, porque a acessibilidade ela tem a ver com autonomia. Não adianta falar, eu consegui porque minha mãe conseguiu para mim. Está errado. Porque o meu amigo entrou para mim. Está errado. Está errado. Sou eu, Raul, que tem que conseguir. É o fulano que tem deficiência visual que tem que conseguir. Somos nós, né? Então, o sistema, o site, o aplicativo, ele precisa ser operável, né? De maneira autônoma. E ele precisa ser compreensível e robusto, ou seja, trazer o maior número de informações possível de maneira clara e objetiva. Porque aí também você alcança, por exemplo, as pessoas que têm alguma dislexia, né? Porque não adianta nada você fazer um textão de 20 laudas para falar, olha, agora aguarde o seu código. Tipo assim, né? Então é uma coisa é muito complexo, não é fácil, mas eu acho que dentro dessa linha que a gente está agora, de reconstrução de valores, de princípios, e do mundo que a gente quer ver, né, agora, nesse novo normal, eu venho falando muito desse novo normal, já está rolando. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, ela ia aí e tal, eu falei, olha, eu estou com uma previsão que eu devo sair de casa, talvez, para o Natal. Ah, mas nossa, mas isso vai acabar antes. Eu sei que vai, mas o meu novo normal me faz querer acreditar, por exemplo, que trabalhar da minha casa é uma possibilidade, sabe? Porque eu tomei consciência também de outras coisas que eu não tinha antes. Né? Então, assim, é um convite, eu acho, também, para que a gente repense o valor da acessibilidade. E é legal porque a acessibilidade é um tema que a gente trata e fica parecendo que a gente está legislando em causa própria, e aí alguém quebra o pé e fala, não,
não tem aquela rampa. É, Aí você fala, tá vendo? Por isso que eu bato firme em acessibilidade. Porque a acessibilidade não é para mim, é para todo mundo. Se eu conseguir usar, um número grande de pessoas vão conseguir também. Se uma pessoa com deficiência visual conseguir usar, um número maior ainda. Então, assim, é isso, né? Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio. E o coronavírus nos mostrou que somos todos igualmente vulneráveis, sim, né? Todos verdade. somos igualmente vulneráveis. Todo mundo caga de medo de pegar o trem e morrer. É verdade, né? É verdade. Você, não, A gente você tá mais, né, Raul? Porque você não quis nem encontrar. Você tá pior que não, todo pois mundo. é, mas eu não é. Mas assim, é algo com que a gente está tendo que lidar, e eu acho que a gente precisa elaborar isso, né, da gente, de verdade. Sim, Né? sim. São outros tempos, né? Novos tempos. Novos tempos, e numa perspectiva de engajamento, porque as ideias que a gente acreditar como sendo aquelas melhores agora, serão aquelas que vão reconstruir a sociedade que vai vir, né? Que está para chegar. Então, a hora é agora de falar de principiologia, de história do direito, de dialética, disso tudo, sabe? Trazer a memória desses grandes pensadores jurídicos também, como que era lá na Grécia, né? Que a galera montava a estrutura, é isso, né? A gente Criar está estratégias, reconstruindo. né, Raul? Criar É, estratégias, né? e a gente está reconstruindo direito. Né? E como eu não posso ir para a rua mais para brigar pelos meus direitos, eu vou brigar daqui na minha casa. Né? É, tá certo. Eu E a gente também. pode Então, fazer. Raul, é, diante do exposto, que a gente já expôs aqui, falamos da Lei Brasileira de Inclusão, né? Que a lei ela é clara lá no capítulo 2 do acesso à informação e à comunicação, que é obrigatória, né? A acessibilidade nos sítios da internet, mantidos por empresas, com sede ou representação comercial. Você já disse isso tudo, já foi bem explicativo, didático, as pessoas entenderam muito. Agora, Raul, como que as pessoas fazem para fazer cumprir a legislação? Porque o problema, a lei, ela está aí. E aí, Raul, você como uma pessoa com deficiência que vive isso diariamente, acontece com você algo, o que você faz para cumprir? Você é jurista, você pode resolver o seu problema porque você entende e tem conhecimento de lei. Mas vamos considerar que muitas pessoas aqui são leigas. E aí, Raul? E aí? Ó, a primeira coisa que eu acho que é muito fundamental, e eu queria até aproveitar aqui para cumprimentar se alguém estiver aí assistindo, é a família. Né? A família é a base de toda a construção jurídica também que a gente faz. Porque a família, no sentido do acolhimento e do reconhecimento da causa, porque, infelizmente, ainda tem pessoas com deficiência que não são reconhecidas sequer no âmbito de suas famílias. Então, é um tema muito delicado, mas ele precisa ser elaborado também. E como eu passei por toda uma formação jurídica, tem um livro que, na verdade, foi o meu grande manifesto jurídico, de, tipo assim, eu vou fazer isso aqui e parem quem quiser. Quando eu tenho algum problema, eu trilho um caminho muito racional. Eu mando um e-mail para quem pode resolver, igual, por exemplo, eu fiz no caso do Calil e do Zema aqui. Falei, olha, tá com esse problema, né? E aí? Vocês vão me dar alguma resposta? Não. Não tem resposta. Normalmente não tem resposta. E isso é uma questão da máquina pública que vai ter que mudar. Quanto menos resposta a máquina pública der, mais ela tem que tomar pancada. Porque a gente está falando exatamente disso. Informação. Né? A gente quer Exatamente. informação. Então, quando eu não tenho uma resposta, ou tenho uma negativa de, está viajando na maionese, eu encaminho para os respectivos órgãos responsáveis. Ministério Público Estadual, quando é uma questão estadual, Ministério Público Federal, quando é federal. E aí, como eu sou servidor público, né, e a minha área de atuação jurídica, ela termina aonde termina o meu lugar de cidadão, porque eu não posso advogar, eu fico nessa. Eu fico meio que esperando que esses órgãos
façam o trabalho deles. Assim. E graças a Deus, naquilo que eu já me propus a fazer e tal, tem alguma repercussão interessante. Né? Mas eu, como cidadão, né? E aqui é muito bom deixar isso claro, porque, inclusive, eu estou de férias, licenciado, então eu posso falar isso com alguma leveza. Como cidadão, eu reconheço que ainda há muito a se fazer, e aí eu vou falar da minha casa, que é o MPF. Muito, há muito a ser feito, mas eu também entendo que é uma construção coletiva, né? Não é porque a galera não quer fazer, porque não é isso, é uma questão estrutural. Né? A maneira como a sociedade e a própria máquina estatal foram concebidas está errada. E a hora de mudar é agora. E a gente ainda pode mudar para melhor. Né? E eu acho que as instituições elas vão se adequar, elas vão entender o novo normal e vão entender que uma live, por exemplo, pode ser quase que uma representação formal. Exatamente. Né? Ô, Raulzito, meu amigo, eu quero te agradecer muito. Nós vamos fazer mais lives para a gente falar de vários temas, pegar seu livro e discutir seu livro e conversar de capítulos, tá? E nós estamos juntos. O Raul tem alguns recados, né, Raul, para dar? Tenho, então. Primeiro, agradecer. Foi uma honra, um privilégio. Eu estou inaugurando hoje lá no meu perfil o projeto Diálogos, que está muito dentro dessa linha nossa, de construção mesmo, coletiva de ideias, de proposições, de conhecimento, né? Porque a gente não parte do nada, você tem toda uma trajetória de construção né, jurídica e tudo mais, e eu também, dentro da minha construção teórica. Então, uma honra poder inaugurar isso com você. Acho muito simbólico, muito especial, de coração mesmo. E semana que vem eu vou estar conversando com um psicólogo, amigo meu, que vai ser massa também. E é isso, assim, vamos conversar mais, vamos construir essa sociedade nova e melhor juntos. Leiam o meu livro, porque o meu livro ele não teve uma repercussão que eu acho que ele pode ter agora. Por exemplo, eu acho que muita coisa que eu levantei nele lá atrás está vindo à tona agora, juridicamente, inclusive. Então, por mais que eu seja só um aluno de direito sonhador com um futuro melhor, o futuro melhor chegou. Né? A possibilidade de um futuro melhor chegou. Então, quem sabe agora as minhas ideias também ganham alguma projeção, algum debate. Né? Pode falar mal também, que toda a teoria jurídica que foi mal de vida, depois que ela foi reconstruída, ela veio, né, como uma ferramenta útil. Então é isso, muito obrigada. Tem um livro aí para mostrar a capa? Porque eu tenho, o livro que eu tenho está meio longe ali. Pessoal, muito obrigado pelos coraçõezinhos aí, minha família, quem estiver assistindo, amigos, aí ó. Eu tenho dedicatória. Eu escrevi tanta coisa que eu nem lembro mais o que eu já escrevi para cada um. O meu foi um testamento, tá? O meu foi um testamento. Pois é. Mas, enfim, o livro está lá no meu site também, PDF gratuito. Se alguém te perguntar, pode falar para me mandar, que eu mando o link do livro. E é isso, vamos conversar, vamos construir. E mais do que isso, eu acho que vamos viver a coisa naquilo que ela precisa ser vivida. A realidade, por exemplo, da acessibilidade, entender a importância disso, não só porque eu preciso ou não naquele momento, mas porque é uma demanda da sociedade real. Com certeza. Agora. Temos que trabalhar isso. Esse é um assunto muito importante. Então, beleza. Beijo, um beijo. Se vai me mandar um vídeo, eu posso colocar lá na minha página? Pode. Né? Beleza, então. Muito obrigada. Vou gravar e te mando. Beleza. Muito obrigada pela oportunidade. Deus, um beijo. Foi ótimo. Pode deixar, vou mandar. Ele queria que você viesse aqui, você não quis, né? Ele é um fofo, um lindo. Amo você. Amigo, com Deus. Obrigadão mesmo. Eu também. Tamo junto. Beijo. Beijo.
Beijo, beijo. Valeu.